Olá, sou Rafael Galhardo, sou gestor dos estúdios Vila Musical, sou músico, sou técnico de som e hoje eu vou falar um pouco sobre as estratégias e a maneira como eu fiz as coisas acontecerem para que eu pudesse viver de música. A música ela entrou na minha vida de uma maneira muito peculiar, assim, quando eu era adolescente e eu comecei a assistir alguns shows e desde muito novo eu ouvia música em casa, a minha família sempre foi muito musical e a partir do momento que eu comecei a fazer aula de violão, eu entendi que eu queria fazer isso de alguma forma. Então começou a me despertar o interesse de conhecer outras pessoas que quisessem tocar também, que a gente pudesse ter uma sinergia. E disso comecei a trabalhar assim na escola, banda na escola, aí da escola a gente consegue prosseguir. Então surge a ideia de ter um estúdio, para que eu pudesse desenvolver mais as minhas habilidades, pudesse atender outros músicos. No Rio de Janeiro eu sempre entendi que os estúdios que não eram de ponta tratavam mal as bandas iniciantes. Eu me sentia negligenciado nos lugares onde eu precisava do serviço. Então surgiu a ideia com alguns amigos de abrir um estúdio e aí começou a Vila Musical em 2005. A gente teve a felicidade de encontrar uma casa no Grajaú que atendia nossas expectativas. Era uma casa grande que a gente pudesse pluralizar o serviço, não só ter uma sala de estúdio, uma técnica, mas que a gente pudesse crescer, né? Fazer alguns eventos, dar aula, alugar equipamento, fosse uma casa que conseguisse absorver todos os serviços que a gente pudesse oferecer. E a Vila Musical ela teve um crescimento espontâneo muito rápido, muito depressa, né? As bandas gostavam do atendimento, que era a primeira filosofia que a gente tentou implementar assim, dentro do nosso universo, e isso foi ganhando consistência ao longo do tempo. Aí depois vieram outros estúdios, veio a Vila Musical Maracanã, que a gente absorveu um estúdio que estava fechando no Maracanã, depois veio o Vila Musical Floresta, que foi um marco, assim, chegar num estúdio de grande porte, de alto nível. E nesse caminho eu continuei tocando, continuei trabalhando com bandas. Surgiu a oportunidade, ainda em 2005, de me tornar técnico de som de uma banda que estava despontando no cenário carioca e nacional, que era uma Optop. Logo depois eles assinaram com uma gravadora e a gente fez algumas turnês pelo Brasil inteiro, abrindo shows internacionais. Isso foi um momento de grande aprendizado. E daí eu comecei a conhecer outros artistas, a trabalhar com outros artistas, mas para isso tudo funcionar, né, tocar com algumas bandas, trabalhar como técnico em outras bandas, ter o meu estúdio, conseguir dar conta de toda essa demanda, foi muito importante para mim me organizar e entender algumas estratégias que eu deveria estabelecer para que isso tudo fosse possível. Porque viver de música é uma coisa que você... é um equilíbrio, né? É um equilíbrio dentro de todo o cenário. As pessoas elas não compreendem muito. Você toca ou você vive de música, mas você faz mais o quê? Na verdade eu faço só isso. Eu conheço muitas pessoas que fazem só isso e eu acho que essas estratégias foram fundamentais para eu conseguir realizar tudo e estar aqui hoje, ainda vivendo de música e fazendo tudo que eu gosto e trabalhando em cooperação com uma série de outras empresas, com uma série de colaboradores que têm o mesmo desejo que eu. Um ponto importante é viver de música, né? Tem até um livro, Vivendo de Música, do Thiago Gomes, que é um amigo que a gente tocou junto há muitos anos atrás e ele também compartilha desse mesmo desejo que eu. E o Thiago, ele destrincha isso e ele acaba materializando ali no livro muito do que a gente compartilhou e muito do que eu também prego e do que eu vivo na prática, que é a gente se organizar, saber
o seu valor, né? Entender a diferença entre preço e valor, saber de que maneira você vende a sua arte, a sua mão de obra, de que forma você se estabelece nesse mercado para que você consiga ter uma remuneração adequada. E eu vou além, assim, eu acho que para você viver de música você precisa ter, além de disciplina, você precisa entender suas relações. Nessa relação com o outro existe o outro que é um parceiro de trabalho, existe um outro que é o contratante, que é o chefe da missão ali, é o cliente. Então, quando você estabelece boas relações, seja uma relação lateral, uma relação para cima ou para baixo, você começa a construir, sim, um legado e uma maneira de conseguir ir avançando e subindo degraus. Então, eu acho que é muito importante, ainda mais nos dias de hoje, onde a gente tem relações tão tóxicas e pessoas que não compreendem o seu espaço, o seu lugar no mundo, a gente estabelecer relações positivas com as pessoas com quem a gente trabalha ou com quem a gente vai, ao longo da vida, estabelecer conexões, né? Então, é muito importante para mim estar bem relacionado com essas pessoas, porque isso inclusive me faz um bem danado. Eu consigo transitar numa série de territórios, seja da graxa, dos carregadores, ou dos técnicos, ou dos empresários, dos artistas, porque eu compreendo o meu lugar e o meu papel em cada um desses territórios. E aí, uma coisa que foi importante na feitura da Vila Musical, inicialmente em 2005, foi entender alternativas, né? Pluralizar ao máximo a nossa oferta, para tentar atender o máximo de demandas que aparecesse e assim a gente não perder nenhum tipo de negócio. Então, essa foi a estratégia que eu acho que foi a mais assertiva, né? Apesar de você trabalhar de forma focal, também ser uma estratégia, eu acho que você fica sujeito a sazonalidades, fica sujeito a intempéries do mercado, algum avanço tecnológico que te bota num degrau abaixo. Então, dentro do plano inicial para começar a Vila Musical, eu, junto com meus sócios, a gente entendeu que a gente precisava ter uma escola de música, a gente precisava fazer gravação, fazer os ensaios, alugar equipamento para show, vender algumas coisinhas numa lojinha que a gente tivesse como se fosse uma loja de conveniência. Preciso comprar uma corda, vou na Vila Musical. A gente tinha uma cantina, a gente vendia umas bebidas e tal, para quem viesse ensaiar ou fazer aula. E isso tudo foi formando uma série de rendas auxiliares, né? Elas se complementavam para fechar o montante final, onde a gente conseguia, assim, o dinheiro, a rentabilidade que a gente esperava, sem ser uma coisa focal. Vamos fazer só ensaio. E aí o mês que o ensaio não vai bem, ou um mês de férias, ou alguma coisa de feriado, enfim, a gente não ficou sujeito a isso. Isso foi uma decisão acertada, porque isso nos gerou muitas alternativas. E isso perdura até hoje. Hoje na Vila Musical a gente trabalha também com eventos, hoje na Vila Musical a gente faz projetos incentivados, a gente trabalha muito audiovisual, dublagem. Então, assim, a gente atende uma gama grande de serviços, onde a gente consegue extrair um pouquinho de cada lugar e vai abrindo o nosso leque. A gente trabalha ainda com aluguel de equipamentos. Nesse período de pandemia isso tem sido um pouco mais raro, mas ainda acontece. E isso faz, no final do mês, a gente ter as entradas auxiliares ali que formam um montante final para cumprir o mês, para ter o meu retorno, os colaboradores também receberem sua parte e pagar os custos da empresa. Então essas alternativas, elas se mostraram viáveis, né? Essa versatilidade acho que foi muito importante. E aí, eu acho que depois que a gente abre o leque, né, pensando mais atrás um pouco, depois que a gente abre o leque, a gente aí sim começa a trabalhar de maneira focal, vai se dividindo, vai colocando algumas pessoas mais especializadas em alguns setores para isso ir desdobrando, para isso ir crescendo e poder possibilitar que a gente consiga trabalhos de mais alto nível, de melhor remuneração. Essa foi, acho que, o melhor ponto nesse setor para a gente.
Nesse momento que a gente tem a casa, que a gente consegue começar a pluralizar mais, o máximo possível o nosso serviço, e eu me torno técnico, e começo a viajar, e começo a conhecer uma série de pessoas, começo a ter uma série de experiências fora do meu universo, Vila Musical. Isso vai amplificando a minha experiência, vai amplificando a minha rede de contatos. E isso também foi fundamental para que a gente pudesse dar vazão aos serviços que a gente estava propondo, né? Isso foi fundamental para que a gente pudesse cada vez mais ir capilarizando, né, essa oferta de serviços e ir estabelecendo cada vez mais relações e conexões. Num dado momento eu comecei a trabalhar com outros artistas, porque a partir do momento que eu sou técnico de um artista, chego numa casa, num lugar, trabalho com outros artistas ali em parceria num show, eu estabelecendo boas relações, eu começo a ser chamado para outros trabalhos, isso vai amplificando cada vez mais, isso vai virando uma roda produtiva para mim e, por a rebote, assim, o estúdio vai indo junto. A gente, nessa sequência, conseguiu gravar alguns discos, conseguiu alugar equipamentos para turnês, nível Brasil, né? E isso foi aumentando o nosso passo, os degraus que a gente foi subindo foram cada vez mais rápidos e a gente conseguiu ir prosperando e penetrando em lugares que pareciam impossíveis no primeiro momento, onde a gente era só os garotos que estavam abrindo o estúdio e, teoricamente, isso até para nossas famílias não era levado muito a sério, né? Eu acho que tem uma conjunção de atributos para que você consiga, de fato, estabelecer essas conexões, estabelecer o teu melhor. Eu conheço uma série de técnicos, uma série de profissionais em todas as áreas que são muito bons profissionais, mas eles pecam, na minha visão, em uma série de outros aspectos, na pontualidade, na relação, porque se você vai viajar com um artista, por exemplo, falando do meu lado técnico e músico, que é uma área muito próxima, viajamos juntos e tudo mais, tanto como técnico como músico, a rotina é a mesma, é muito complicado você lidar numa van, num avião, num hotel, num cenário de show, num momento ali onde está todo mundo trabalhando a muitas mãos para realizar um trabalho, você trabalha com alguém que tem um temperamento difícil, com alguém que não é aberto à sugestão, à crítica, que não está disposto a ceder. Então, isso é um dos atributos, você conseguir estabelecer boas relações dentro do seu ambiente de trabalho, que sempre vai ser heterogêneo, sempre vai ter muitas pessoas diferentes. Isso é uma característica do nosso trabalho em equipe, né? A equipe nem sempre você tem pessoas parecidas, quase nunca você tem pessoas que são parecidíssimas, enfim. Então é importante trabalhar com essa coisa da diferença. Ou o cara não é pontual, ou o cara é desbocado, ou ele não sabe lidar com os intempéries da estrada. Se você chega num ambiente de show, e eu estou falando muito da coisa técnico e músico, se eu chego numa cidade no interior do Nordeste, eu preciso checar se está tudo nos conformes como eu solicitei, sendo músico ou sendo técnico, e não está, eu acho que é muito importante que você tenha uma sinergia também com a equipe local, com a produção local, com os técnicos locais, para que você possa resolver os problemas, para que você possa avançar no teu objetivo final, que é realizar o espetáculo. Então isso também é uma coisa, se você chega e você briga, você é grosseiro, eu acho que isso, todo o espetáculo perde. A tua produção perde, o produtor local perde, a plateia perde, fica um nível de estresse absurdo e você não consegue resolver os problemas e você não consegue apresentar o trabalho da maneira como você gostaria. Então essa é essa conjunção de atributos, pontualidade, generosidade,
você ter um espírito de equipe, você compreender a cooperação que existe numa equipe. Ah, não, isso aqui não sou eu que faço, então não vou meter a mão. Pô, você está vendo um companheiro de trabalho precisando de ajuda, você precisa estar junto dele. Você conseguir entender a sua posição também, isso é uma coisa muito importante. Na Vila Musical, eu sou o gestor, então eu dou as cartas, eu resolvo, eu decido, eu tenho o poder de decisão. Mas num trabalho onde eu sou contratado para ser técnico de monitor, técnico de PA, produtor técnico, músico, eu não tenho poder de decisão. O meu poder ele é limitado e eu preciso entender que ali eu tenho uma outra persona, eu tenho uma outra característica. Eu preciso me entregar da mesma forma, eu preciso me dedicar da mesma forma, mas eu preciso entender o limite até onde eu posso ir. Eu preciso entender que tem alguém acima de mim que vai tomar as decisões e nem sempre as decisões são as que eu acho mais assertivas ou mais corretas, mas eu preciso respeitar isso e continuar remando o barco para que ele vá para o lugar que a pessoa está decidindo que tem que ir. Então esse é o meu papel onde eu transito nos dois lugares, onde eu decido e aonde alguém decide e eu preciso respeitar isso mesmo não concordando. Então isso também é uma visão muito importante para que você possa ser bem sucedido e sempre pensando na longevidade do seu trabalho, na longevidade que tem a sua vida profissional e isso tudo contando ainda com aquela coisa das relações. Você não é como malhar. Você não entra numa academia e depois de 20 dias você está forte. Você tem uma trajetória e ao longo do tempo você vai alcançando seus objetivos dentro do que você estabeleceu, da mesma forma na sua vida profissional, principalmente na nossa vida profissional enquanto músicos, técnicos, empreendedores do mercado musical. A gente trabalha com cultura. Existe ainda uma parte da sociedade que olha com outros olhos, que entende que somos drogados ou que isso não é sério e no entanto, ninguém consegue viver sem cultura, ninguém consegue viver sem arte, né? Seja música, seja artes plásticas, seja uma novela, seja um filme, você não consegue viver sem isso. Então é importante que a gente consiga compreender o nosso papel e ao longo do tempo a gente vai cada vez mais garimpando e conseguindo alcançar um pouco mais de território e vai conquistando credibilidade, que é algo que você também só conquista com o tempo, né? E com decisões certas e com condutas apropriadas. Ao longo do tempo você vai conquistando isso e isso vira um legado de fato, vira um patrimônio para o artista, para o técnico, para o empreendedor. Você tem a sua chancela ali e isso é muito valioso. A sua experiência, a sua bagagem é algo muito, muito, muito importante dentro da trajetória que você vai construir ao longo do tempo. Então, essa coisa dos atributos, essa questão dos atributos, eu acho que é uma questão que é preciso muita atenção para que você, mesmo sendo um excelente técnico, não perca trabalhos, ou sendo um excelente músico, não perca trabalhos porque você é arrogante, ou porque você não respeita as condições e as regras daquele cenário. Né? Eu fiz em 2014, eu fiz um curso do Sebrae que abriu muitas portas dentro de mim mesmo, que foi o Empretec, que é um curso que fala sobre comportamentos empreendedores. Né? Tudo isso que eu estou falando aqui tem relação com a criação de uma trajetória, seja ela como músico, seja ela como professor de música, seja ela como empreendedor, como técnico, você tem uma trajetória. E essa trajetória, ela necessita que você tenha comportamentos que sejam de fato empreendedores, independente se você vai ter um negócio, se você vai ter uma base fixa, se o negócio é dentro da sua casa e você trabalha no seu laptop, você tem um negócio de fato. Então, assim, você precisa ter comportamentos que sejam adequados para que você possa passar por menos apertos, por menos dificuldades, para que você possa economizar em obstáculos.
Esse curso ele é um curso de imersão, assim, de 6 dias, e é um curso que fez muito bem para mim, para que eu pudesse compreender se eu estava tendo de fato aqueles comportamentos, como antever determinadas questões. São 44 comportamentos, se não me falha a memória, que você estabelece para a tua vida, e isso serve para a tua casa, para a tua rotina. Eu tenho um filho pequeno, então eu também preciso me organizar na minha casa para que tudo para ele também entre nos conformes com relação a tempo, com relação a otimização, com relação à eficiência. Eu não posso deixar faltar algumas coisas na minha casa, como eu não posso deixar faltar algumas coisas no meu trabalho. E isso tudo tem a ver com empreendedorismo, tem a ver com você enxergar as coisas de uma maneira onde você toma as rédeas das decisões, você toma as rédeas da tua vida, você toma as decisões corretas, ou se você não tomou uma decisão correta, que você consiga recuar e mudar a direção, né? Porque você traçou um plano, porque você tem um objetivo, você traçou um plano, e aí dentro desse plano você precisa fazer algumas correções de curso, você precisa fazer alguns ajustes para que você chegue naquele objetivo com o menor desgaste possível. Então, assim, fica uma dica aí, procurem o Sebrae, a Fundação Getúlio Vargas também oferece esse curso, mas na Fundação Getúlio Vargas é mais caro, o Sebrae ele acaba subsidiando uma grande parte do curso, você paga um custo só, que é o objetivo do Sebrae, né? Fomentar empreendedorismo, fomentar que existam comportamentos melhores para que a gente possa ter melhores ambientes de trabalho, para que a gente possa ter mais eficiência para crescimento. Finalizando esse assunto do Sebrae, eu acho que vale a pena procurar, se informar, porque são algumas etapas, né? Você vai numa palestra, depois você tem uma entrevista, onde eles vão identificar se você está no melhor momento para fazer o curso, e depois você faz o curso, você tem que dedicar uma semana aí para dar uma pirada lá. Tem uma galera que pira legal mesmo, mas é uma busca muito, muito interessante. E aí, uma coisa que é importante, assim, que é um comportamento empreendedor, só para dar um exemplo do que eles falam no curso, que é uma coisa que eu já fazia antes, e eu identifiquei isso no curso, que eu já realizava essa atividade, essa tarefa, que é você antever determinados problemas, né? Então, por exemplo, na minha trajetória como técnico, eu sempre ligava antes, mesmo eu não sendo produtor técnico, eu sempre ligava antes, ou procurava com o escritório, procurava entender qual era o equipamento que ia ter disponível no local, entendendo que eu tinha um rider, mas nem sempre o rider ele era seguido à risca. Então, eu pegava esse equipamento, eu lia lá a mesa tal. Eu era técnico há pouquíssimo tempo. Então, alguns consoles eu não conhecia, ainda mais os shows internacionais que a gente fazia, abertura, não sei o quê. E aí eu baixava esse manual desse console na internet, e eu lia sobre o console, eu via todos os caminhos, porque o som ele é o que você quer extrair é sempre a mesma coisa, mas os caminhos pelos consoles é diferente. Então, a maneira que eu encontrei de minimizar o meu dano, minimizar o meu risco de chegar na hora e titubear ou não saber fazer alguma coisa, demorar mais tempo, vou perder tempo, vou perder performance, era estudar antes para que eu pudesse chegar na hora e já estar preparado para aquele console. Depois de um tempo isso acabou ficando tranquilo, não precisei mais ter essa medida, só checar rider, checar se estava tudo certo. Mas isso é um comportamento empreendedor, se preparar para uma reunião, entender determinado tema que você não domina, estudar sobre ele, se preparar para determinados desafios, isso é um comportamento empreendedor. Isso é 2, né? Então eu acho que vale a pena pescar sobre isso. Essa era a minha consideração sobre empreendedorismo de fato, né? Para você não entrar nessa coisa de eu fiz uns cursos pela internet de coach e o cara fala o que eu tenho que fazer. Eu acho que não é bem por aí. Eu tenho um pouco de implicância com isso. Eu acho que é melhor você buscar os caminhos mais clássicos mesmo. O Sebrae é um dos caminhos que eu recomendaria. E aí, para finalizar o que eu
a minha explanação aqui, o que eu considero importante, eu acho que dentro de todas essas estratégias que eu estabeleci sobre o mercado, sobre o que eu ia oferecer, sobre a maneira como eu ia me comportar com as pessoas, seja cliente, seja fornecedor, seja parceiro, tem toda a parte de controle, de gestão, tem organização, tem meta, tem plano. Tudo isso, ao longo do tempo, você vai aprimorando ou você refaz um plano. Olha, a gente continua querendo chegar ali, mas o plano que a gente traçou, a gente vai ter que fazer uma correção nesse curso aqui para conseguir chegar ali. E aí, uma das coisas importantes para mim foi entender controle. O controle, ele não tem a ver com centralização, né? O controle está na possibilidade de você identificar como que está a tua trajetória, como que está o andamento, por exemplo, da empresa. Assim, todos esses conceitos você acaba levando também para a tua vida pessoal. Você não pode gastar 10 e ganhar 7, né? Então, você não pode gastar 5 e ganhar 3. Então, o controle é importante para você ver como que está a tua performance, como que o mês está acontecendo de maneira analítica, ali, que você possa ter números, que você possa entender as informações cada vez mais nos dias de hoje, com essa aceleração da comunicação, da internet e dos meios de comunicação como um todo, a informação virou petróleo. Então é importante que você, dentro da sua empresa, entenda toda a tua informação, desde um relatório, quantas horas por mês eu consegui vender esse mês de ensaio na sala X, na sala Y, o que meus clientes preferiram beber de cerveja, a marca tal ou a outra marca. Então, assim, tudo isso vai te possibilitando tomadas de decisões mais assertivas. Poxa, se as pessoas estão consumindo a cerveja A, por que você vai investir tanto dinheiro para a cerveja B? Você tem um pouquinho da cerveja B e você investe mais na cerveja A. Você pensa, você vai, ou por que estão bebendo pouco a cerveja B? Se ela é melhor, se ela é mais barata. Você explorar uma coisa que você não está tendo tanta rentabilidade. Então, assim, o controle e a organização, eles estão nesse lugar para mim, de eu poder entender o que está acontecendo, ainda mais nesse negócio plural que eu estabeleci, eu puxar todos os relatórios e entender o controle de todas as áreas para entender essa área está indo bem, essa área está superavitária, essa aqui está deficitária. Acaba que eu gero um equilíbrio. Por um lado é bom, por um lado é péssimo, porque eu estou fragilizando uma área que está rendendo para cobrir uma área que não está rendendo. Essa área que não está rendendo, ela é vital? Ah, não, ela não é vital, ela é uma insistência, ela é um equívoco, a gente está fazendo isso só por apego. Então a gente pode parar de fazer ou não, ela é vital, ela é importante, ela tem mercado, ela tem possibilidades. Então se ela tem possibilidades, se ela tem mercado, se ela é importante, a gente tem que dar um pouco mais de atenção. E isso tudo fica maquiado, isso tudo fica nublado, né? fica envolto no meio de muitas informações. Se você não tem um controle mais específico, a empresa, eu estou ganhando dinheiro, então beleza. Não, mas você está ganhando dinheiro porque tem uma área que está dando bem, essa aqui não está indo tão bem. E aí, no final das contas, se você não faz esse controle mais a fundo, mais fino, você acaba, nessa sintonia ali, você acaba perdendo. Você está perdendo aqui, você não está nem se dando conta. Então, se isso é importante, eu vou melhorar, eu vou aprimorar, vou entender o que está acontecendo, de que forma eu consigo melhorar a performance dessa área para que a outra não precise suprir essa área e eu consiga ter uma rentabilidade melhor ao fim do mês. E isso até de uma maneira macro, dentro do meu negócio, acaba acontecendo até com os estúdios, porque eu tenho uma unidade no Grajaú, eu tenho uma unidade no Maracanã, eu tenho uma unidade no Cosme Velho, que é o Floresta. Se eu ficar tirando o recurso de um estúdio para botar no outro e no final ser um bolo só, eu estou sendo leviano e eu estou sendo burro, eu estou perdendo dinheiro de fato, eu estou perdendo tempo, eu estou perdendo energia e eu estou deixando de focar no que é importante. Então, assim, eu faço primeiro a separação dos estúdios, o estúdio do Floresta, cuida das coisas do Floresta e a contabilidade dele direitinho é feita pelo Floresta, no Maracanã a mesma coisa, no Brasil a mesma coisa. E dentro dos estúdios eu faço a separação por áreas para ver que área que eu preciso me dedicar mais ou eliminar, que área está dando certo e eu preciso aperfeiçoar para que ela possa continuar dando certo e
subir de produção. Então isso tudo demanda controle, organização, você precisa ver de fato a informação. E isso foi uma coisa muito importante no primeiro momento, quando a gente abriu a Vila Musical em 2005, o André, que era um dos sócios, ele fez um sisteminha onde a gente podia, dentro do computador a gente tinha todo o sistema de venda, de receita, despesa, o nosso fluxo de caixa estava todo assim, discriminado certinho, a gente tinha um agendamento também no sistema, então tudo passava pelo sistema, no final do mês eu conseguia tirar um relatório e ver tudo que estava acontecendo, enquanto os outros estúdios que eram nossos concorrentes, que foram os estúdios que eu me baseei para que eu pudesse abrir o meu, diante das negligências que a gente sofreu, diante de uma série de coisas que eu via, pô, isso aqui pode ser melhor. Isso é uma das questões que eu acho assim, centrais. A galera usava agenda de papel, a grana que entrava e saía, não tinha uma ordenação, era uma coisa um pouco largada, assim, um pouco sem controle. E aí você não sabe se entrou... Pô, hoje entrou 20, que bom, mas acho que era para ter entrado 50, mas 30 se perderam no caminho, alguém cobrou errado, alguém pegou, ou alguma coisa aconteceu que você não tem a percepção do que de fato aconteceu com esses 30 que deixaram de entrar. E sempre pensar que, assim, dentro da minha realidade, eu sou formado em administração industrial pela Faculdade Federal e eu tinha um professor que era muito consciente nesse tema. Eu tive aula com ele no primeiro ou no segundo período, não me recordo agora, e ele falava muito disso, que a gente às vezes se exime de pensar no dinheiro pequeno como se ele também não fosse importante. Porque juntar vários dinheiros pequenos, juntar várias receitas pequenas, você tem uma receita grande. Então, assim, sempre pensar no anual, eu vou fazer isso aqui, é só 100 pratas por mês. Pô, no final de um ano, você gastou R$ 1.200 com algo que talvez nem fosse tão importante. Você vai juntando essas despesas que não são necessárias, as perdas, os desperdícios. Então, assim, esse controle de contagem de caixa, de estabelecer uma meta, de estabelecer como você vai fazer para que o dinheiro possa entrar e sair de forma organizada e você possa ver o que de fato está acontecendo, eu acho que é muito, muito importante para que você seja bem sucedido e que você não gaste energia à toa, porque existe essa máxima, né, que tempo é dinheiro, mas tempo também é felicidade, tempo também é lazer e também é dinheiro. Você gastar tempo fazendo retrabalho e perdendo tempo com coisas que não tem sentido porque você não está se organizando da maneira correta. Então eu acredito que eu ainda estou nesse processo, não existe um momento ideal, não existe, você não chega a estar totalmente pronto, agora eu estou 100%. Não, eu acho que é um constante aprendizado, é uma constante fiscalização que eu faço em mim mesmo, nos processos que eu preciso estabelecer, que eu preciso me concentrar para realizar de fato, para entender se eu estou fazendo as coisas da maneira correta. E assim, é importante que a gente sempre esteja disposto a aprender, a se analisar, a ver se está tudo certo, se eu estou trabalhando da maneira correta com os meus colaboradores, que são as pessoas que de fato fazem a minha empresa andar, né, junto comigo. Então, assim, eu costumo até falar que na minha empresa eu não vejo um triângulo, né, a pirâmide, onde eu estou no topo. Eu costumo dizer que a gente está num quadrado, onde todas as faces são iguais e a gente estabelece uma relação de dependência mútua. Os colaboradores dependem de mim, mas eu também dependo deles, porque sem mim isso não acontece, mas sem eles isso também não acontece. Então, assim, a gente tem uma relação de cooperação e eu preciso sempre estar atento também à maneira como eles estão enxergando isso tudo, como isso tudo está acontecendo para eles, para que a gente possa ter uma sinergia e as coisas possam acontecer da melhor maneira. Isso é mais uma coisa que é muito importante para mim, dentro de um ambiente de trabalho cooperativo. É isso, espero que seja de grande valia para quem assistiu o vídeo. O meu e-mail eu vou botar na barrinha aí, se alguém tiver alguma dúvida, quiser bater um papo, quiser mandar alguma história ou quiser alguma dica, alguma orientação, estou aberto, tudo certo. Vai ter o site do estúdio aqui também.
e a gente se vê em breve. Quem quiser aí pode participar, pode mandar alguma coisa e eu vou estar sempre disposto a colaborar, a cooperar para que a gente tenha um mercado de cultura mais forte, né? Sem concorrência desleal. Acho que a concorrência ela aumenta o nosso sarrafo, então assim, eu estou disposto a sempre contribuir, né? Eu acho que eu não tenho concorrência, eu tenho parceiros de trabalho e vamos nessa, tá bom? Um bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima. Valeu!